Olá e bem-vindos ao posto emissor número 79. Hoje temos connosco no nosso estúdio de Paços de Arcos um convidado com quem há muito desejávamos falar. Nascido aqui perto, em Oeiras, há 54 anos, deixou entrar a música na sua vida quase por acaso, com grande devoção à palavra e muito rigor na voz. É hoje, e já há bastante tempo, considerado um dos grandes artistas da sua geração. Camané, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada a nós. Que flor se abre no peito, minha voz amanhecida, uma flor de amor refeito, proa de fogo no leito, leva a barra de vencida. Minha voz abandonada, pela noite se faz tua, ecos de casa fechada, nos teus beijos encontrada, em vertigem de loucura. Como estás hoje? Estou bem, acordei cedo e estou bem, sinto-me bem. Acordaste cedo? Já foste à SIC cantar, que é um pouquinho vite? Sim. Fui cantar ao vivo às 9, foi ótimo. Por acaso eu estava a ver e estava a pensar isto, se calhar ainda nem tomou café, ainda nem tomou o pequeno almoço e já está aqui a cantar. Por acaso já tinha comido alguma coisa, não comi muita coisa, não comi muito porque ia cantar, e então, mas tomei café. Mas consegues assim cantar logo de manhã com sentimento? Sim, eu acho que sim. Eu acho que gosto daquela sensação de pouco depois de acordar, sem pensar, sem ficar com medo, e cantar. Eu acho que é fantástico. Lanças esta semana o teu novo álbum, Horas Vazias. Se não contarmos com o grande disco com o Mário Laginha, é em 2019, e com o disco de homenagem a Alfredo Marceneiro, é o primeiro trabalho a solo, por assim dizer, desde Infinito Presente de 2015. Tu gostas que as ideias amadureçam bem antes de as partilhares com o mundo? Gosto, mas normalmente não demora muito tempo. Mesmo o disco do Marceneiro, quando eu pensei em fazer e a escolha dos temas que ia cantar do Marceneiro, e depois com o Laginha, em que fizemos alguns temas inéditos, as coisas aconteceram muito, de uma forma muito de acaso, não é? Com o Laginha a ideia não era fazer um disco, era fazermos uns concertos juntos, e depois percebemos que podíamos avançar para um disco. Eu convidei o Laginha para tocarmos ao vivo em alguns concertos, e de repente ele fez 2 músicas novas, eu incluí repertório meu antigo, muitos fatos tradicionais. Ele entrou muito facilmente no meu registro e na música do fado tradicional, portanto foi muito engraçado, e quando fomos para o estúdio foi tipo gravar em takes. E tornaram-se amigos, imagino. Já éramos amigos há muitos anos, em muitas colaborações, tanto da minha parte como da parte dele. Nós tivemos sempre, para aí há 22, 23 anos que de vez em quando nos encontramos. Isso também facilita depois a cumplicidade em estúdio e em palco. Sim, bastante. Horas Vazias, este título, quando o vi pela primeira vez pensei logo nos tempos do confinamento, mas pelas entrevistas que tens dado já percebi que não é bem esse o sentido do título. Não, eu acho que é tirado de uma frase do Sebastião Belfort Cerqueira, em que ele, um dos poemas que ele escreveu para os fados tradicionais. Mas a ideia é, quando estamos receptivos, quando queremos alimentar a alma, vamos ouvir música, vamos ler um livro, vamos ver teatro, é preencher esse vazio, e que estamos livres para receber. Eu acho que foi essa a ideia das horas vazias. Claro que também pode ter um pouco a ver com o vazio, a sensação de vazio que foi estes últimos 2 anos, principalmente. Mas eu acho que é mais esse lado de espírito aberto para receber e para ouvir e para sentir. E que às vezes hoje em dia parece ser um pouco difícil de encontrar, não é? Há tantas solicitações, mensagens, o telefone,
Às vezes aquela coisa de vou pegar num livro e dedicar-me a isto só, já não parece assim muito dos nossos tempos. Sim, é cada vez mais difícil. Mas a música, no meu caso, sempre estive de espírito aberto para receber e para ouvir. E acho que quando nos sentamos no sofá e pomos um CD e ouvimos, ficamos a ouvir e é a coisa melhor que é. Numa entrevista também agora a propósito deste disco, disseste que apesar de tudo tiveste alguma sorte, porque durante a pandemia ainda tiveste bastante trabalho. Tive. Não eram concertos, suponho. Tive alguns concertos alguns também. Concertos. Sim, concertos com um público reduzido. Lembro de fazer, por exemplo, um campo pequeno para 1400 pessoas, quando pronto, menos de 3 ou 4 o pavilhão Superboc Arena, pronto, salas, todas as salas era sempre com público reduzido, mas aconteceram muitos. Portanto, era desonesto da minha parte dizer que tive houve colegas meus com muito mais dificuldades e passaram momentos muito mais complicados e pronto, não posso dizer que tenha sido, pronto, não foi tão bom, e aquela perspectiva, o lado negativo, não é, de pensar o que é que vai acontecer amanhã, o que é que não vai acontecer ainda hoje, não é? Nós não sabemos. Isso é um bocado assustador, não é? É quando projetamos muito o futuro e pensamos que se calhar que vai ser difícil. Tentas viver mais no presente. Sim. O que dizem os psicólogos, não é? Que a ansiedade é quando a pessoa tenta viver, antecipar o momento futuro. Sim. E pronto, é isso. Aliás, há um poema que eu cantei com o Lajinha, que Aqui Está Sossegado, que é um poema que é uma música do meu bisavô, que eu descobri. Supostamente ele terá feito esta música em 1918. Eu descobri essa música eu já tinha ouvido falar do meu bisavô, que ele cantava, mas nunca tinha ouvido a voz dele, nem a música dele. E um dia ouvi um tema dele, ele veio da Mortosa, perto de Coimbra, e ainda tinha um pouco aquela influência do fado de Coimbra. E eu adaptei um poema do Fernando Pessoa, Aqui Está Sossegado, que por acaso é o que deu o título ao disco quando eu fiz com a Lajinha. E Aqui Está Sossegado tem a ver com precisamente isso, que é aqui está sossegado, longe do mundo e da vida, cheio de não ter passado, sem a culpa do passado, até o futuro se olvida, portanto, sem o medo do futuro, não é? E é esse lado que foi muito importante viver dessa forma, sem esse medo, nem a culpa, nem e o infinito presente também, pronto. Isso, um bocado daquela coisa de não estarmos sempre preocupados com o futuro, nem o medo do passado, nem pronto, é isso. Uma plenitude que às vezes não é assim muito fácil também de atingir. É difícil, e é a coisa mais difícil. Não consigo viver assim, não é? Eu estou a falar que a pessoa é que sabia que era assim, mas sabia porque é que sofria, se calhar. Falaste do teu bisavô, como é que descobriste a voz dele? Estava registada em algum disco ou em alguma gravação? Foi um dia, eu disse, eu sempre ouvi falar nele, e no Museu do Fado existem alguns livros em que ele está presente e que falam sobre ele, mas nunca tinha ouvido a voz, não ouvia gravações. E há um colecionador que de repente que tinha encontrado música portuguesa na Inglaterra, e por acaso este disco era um disco do meu bisavô que estava perdido nos Estados Unidos. Ele não deu o disco, como é evidente, porque isso faz parte da coleção dele, é um disco muito antigo, é de 1925 o disco, mas ele supostamente terá feito esta música em 1918, quando veio de Coimbra, de Mortosa, e eu disse o nome, José Júlio, e ele tinha um vinil daqueles muito antigos, que estava perdido nos Estados Unidos, é o Zé Boças, e pronto, e de repente ele fez um CD desse disco, até fez na Galiza, acho eu, pronto, e deu para perceber e ouvir pela primeira vez, foi há uns 6 anos, foi num programa de televisão em que eu falei do meu passado, era um programa sobre
as gerações, sei lá. Agora era um programa que tinha a ver com... Eram uns pequenos documentários semanais sobre os nossos antepassados. Coisa incrível. Deve ter sido emocionante, não? Sim, ouvir-se a voz sim. de um antepassado Sim. que não chegaste a conhecer, não é? Sim, eu vi fotografias dele, por exemplo, a cantar com o Gago Coutinho, Sacadura Cabral, portanto, coisas assim muito antigas, em livros, mas nunca ouvi a voz dele, nunca consegui. E de repente havia alguém que tinha, um colecionador que tinha a voz dele, e tinha uma gravação, foi fantástico. E achaste que era parecida com a tua, a voz? Não, Não. acho que não. Mas tinha bom gosto, tinha uma coisa que tinha, porque sempre, tinha qualquer coisa de muito... Ele veio para Lisboa porque foi trabalhar para o Arsenal do Alfeito. Aliás, havia muita gente ali de Aveiro que estava ligado aos barcos e não sei o quê. E ele veio para Lisboa viver, e depois o meu avô, o meu pai, toda aquela geração, foram todos para lá trabalhar, foi engraçado. E todos muito ligados ao fado, havia muita gente ligada ao fado. Já vem bem de trás. Sim, então. bem de trás. Neste teu disco tens muita gente a escrever, a compor para ti, seja o Godinho, o Pedro Brunhosa, Jorge Palma, a Carminho. É o teu dream team, a tua equipa de sonho? Sim, foi tudo muito, como eu disse, muito do acaso, não é? A coisa aconteceu, o Pedro Brunhosa ligou-me a dizer que tinha uma música sobre o Campo Grande que gostava que eu ouvisse. Eu ouvi e senti que conseguia adaptar ao meu registro musical, que é o fado, não é? Depois também aconteceu com... eu lembro na altura do Jorge... O Zé Mário adorava o Jorge Palma. E eu falei com o Jorge Palma, foi o último a fazer a música. Chateei-o tanto que ele mandou a música às 4 da manhã para o WhatsApp, que é a Noite Transfigurada, que é fantástico. E também o Vitorino foi ótimo porque foi encontrar-se comigo num estúdio e tocou ao piano e eu cantei com ele. Aprendi logo a música com ele, a ensinar-me a música que tinha feito. Miguel Amaral, que é um músico fantástico do Porto. Depois descobri um poeta que a minha mulher tinha ido ouvir o Jorge Silva Melo declamar sobre ler poemas de uns jovens poetas, e neste caso o Sebastião Belfort Cerqueira. Foi engraçado porque eu liguei para ele, eu gostei imenso daquilo que escreves, não consegues escrever para fados, para músicas, e ele disse-me que o doutoramento dele tinha sido baseado, aliás, em letras para hip-hop. Okay. Tinha feito um doutoramento na Faculdade de Letras nessa... e de repente mandei-lhe o Fado Rosa do Marceneiro, que eu ouvi dos anos 40 ou 30. De repente mandei-lhe o Fado da Bica do Jaime Santos, mandei-lhe também esta música do Miguel Amaral, e de repente aquilo funcionou muito bem. Ele escreveu muito bem os fados. Depois a Carminho foi o último tema a gravar, porque eu não tinha a certeza. De repente, a forma como as coisas aconteceram, o tema ela de uma forma intuitiva fez uma música que tem um bocadinho da influência do Fado de Coimbra. Eu tinha recebido um telefonema do Tomás Wallenstein para me convidar para fazer um espetáculo num circuito completamente diferente, com um acordeonista que é o João Barradas. Eu falei com o Pedro Moreira, que é o produtor, falei sobre o João Barradas e decidimos convidar o João Barradas para entrar nessa música, e o tema funcionou muito bem. Gostámos imenso, com as guitarras e com o acordeão. Tudo foi acontecendo. O Sérgio, e depois os fados tradicionais, não é? E depois o fado menor, por exemplo, que é um fado dos mais antigos que há, não é? Eu tinha um amigo meu que é o Gonçalo Moita, que era meu amigo de infância, e nós encontrávamos quando éramos miúdos e nunca falámos. Ele era meu vizinho, nunca falámos de fado. E de repente ele mandou-me uma mensagem a tocar com o Zé Pracana um poema que são as Ilhas Afortunadas, do Fernando Pessoa, tocado. São quintilhas, normalmente o menor canta-se em quadras ou cestilhas, não há? E de repente eram quintilhas, ele fez um menor maior, portanto faz uma adaptação, uma coisa que tem a ver com o fado que eu sempre
que fazia a Maria Teresa Noronha, a Teresa Tarouca, mesmo a Amália, que era fazer uma estilização do fado tradicional. E eles faziam isso muito bem. E ele fez isto, este Miguel, passado, ele fez esse lado, esse estilizar o fado menor, que é um fado menor maior, portanto, é o fado menor, claro, mas tem uma parte em maior. E adaptou a ser possível cantar-se em quintilhas. Tudo foi acontecendo de uma forma muito... O Zé Manel Neto, por exemplo, que é um guitarrista que me acompanha desde sempre, e o melhor guitarrista que há de fado na atualidade, ele também fez uma música, tinha a música guardada e mostrou uma música durante o ensaio e não tinha letra. Ligámos para o Monge, para o João Monge, ele no dia seguinte já tinha a letra. E durante o ensaio, que é aquele poema Quem És. E depois houve algumas sugestões do David Ferreira, por exemplo, para eu gravar um tema que é As Aves Agueirentas, do David Marão Ferreira e da Amália. Houve outra sugestão para eu gravar, porque a Amélia Mujo fez um fado novo para o disco, e o David sugeriu eu cantar um poema da Amália que foi musicado pelo Zé Mário, que já tinha sido gravado há muitos anos atrás pela Amélia, e fiz uma adaptação também. E também o Vitorino, acabei por gravar uma marcha do Vitorino muito antiga, de 87, ou o que é. Mas no meu registro, as coisas foram acontecendo muito de uma forma, e depois havia muito mais fados, muito mais músicas que tinham feito para mim, mas que eu não consegui adaptar ao meu registro musical, mas que são muito boas e que mais tarde alguém irá gravá-las, ou se calhar eu consigo encontrar uma forma em algumas delas, porque houve muita gente que fez. E acabaram por ficar 16 temas, mas podiam ser muito mais, mas acabaram por ficar 16, é imenso, o disco é enorme. Exato, é bem grande para o que costumamos ver hoje em dia, não é? Sim. Mas achei curioso porque incluíste também um agradecimento ao Hélder Gonçalves e à Manuela Azevedo dos Clã, apesar de não ter chegado a trabalhar com eles desta vez. É importante também referir esses quases, por assim dizer. Sim, porque inicialmente quem era para produzir o disco era o Hélder Gonçalves, e já quando aconteceu com Os Humanos, com uma série de coisas, sempre que há uma ligação com eles têm uma capacidade de trabalho incrível, e de repente, em alguns temas, 3 ou 4 temas que estavam no disco, que eram músicas novas, estou-me a lembrar do tema do Miguel Amaral do Porto, em que eles de repente deram-me uma visão dos temas incrível. Portanto, isto aconteceu com Os Humanos, quando eu fiz aquela... aconteceu com... Sempre que tenho uma ligação com eles, as coisas são muito... Eles têm uma capacidade de trabalho enorme, pronto, e de repente deram-me uma visão dos temas fantástica, não é? Pronto, claro que ali era só a parte musical, não é a parte depois de arranjo, porque isso foi um trabalho fantástico do Pedro Moreira, e o Pedro Moreira foi engraçado porque foi a minha mulher que se lembrou dele e foi a melhor escolha que eu poderia ter, porque é alguém que, por um lado, conhece bem o meu trabalho, mas conhece bem o meu trabalho para trás, e era também um grande admirador da forma como o Zé Mário construía também. E então acabou por dar continuidade a um trabalho que faz parte da minha vida. E o bom gosto de perceber outro estilo musical. Portanto, a ideia não é fazer um disco, ele é um músico de jazz, não é? Mas ele percebeu perfeitamente qual é a minha forma de estar na música, e então conseguiu-se desdobrar neste registro que é o fado, não é? E foi a melhor coisa que me aconteceu, foi o Pedro Moreira também entrar no disco. Eu estava a ver ontem uma entrevista que deste no programa da manhã da Renascença, em que davas a entender que não gostavas assim muito de aproximações do fado à pop. As tuas tangentes seriam mais sempre com o jazz ou com o crooning, talvez? Não, nem com isso. Não. O fado é um registro musical próprio, não é? Quando ouvimos tango, temos que identificá-lo como é. Quando ouvimos blues, tem a ver com o ritmo, tem a ver com uma... Isto não tem...
o fado evolui de dentro para fora, tem a ver com a interpretação, tem a ver com as novas letras, mas é preciso ser, senão as músicas não são todas iguais, é por isso é que é diferente. Eu lembro quando era miúdo e me diziam mal do fado, e diziam que o fado era uma música de menor qualidade e não sei o quê. Eu tinha pai de 17 anos e fui para uma casa de fados cantar ao fim de semana com o Martinho da Assunção e o António Bessa. E quando eu ouvi aqueles músicos a tocar, já velhotes, eu percebi que tinha que me vingar daquelas pessoas todas que me tinham dito aqueles disparates todos, porque aquilo era de um preconceito, de uma ignorância. Como é que de repente se pode falar mal de fado quando de repente músicos como aqueles, com aquela modernidade, aquela forma de tocar, não existia em parte nenhuma do mundo, nem em Portugal. Então na música portuguesa não existia aquilo, e aquilo irritou-me imenso. Claro que depois passou-me, não é? Porque depois já não era vingança, era a minha vida, não é? Que era aquilo que eu queria fazer. E depois com tudo o que se vê no fado, não é? Coisas, claro que existem coisas menos boas, e não faço pronto, e não quero mudar a música que faço por razão nenhuma, não é? Porque o fado é fado. Eu quero fazer é fado. Não quero aproximar o fado da pop, não faz sentido nenhum. Porque também gosto imenso de pop. Eu gosto de todas as músicas. É a mesma coisa que na música clássica. Vamos meter lá uns beats e umas coisas para as pessoas dançarem. Não tem graça nenhuma, não é? Porque aquilo é aquela música, não é? Senão vamos acabar com tudo, não? Viste aquele sketch da Porta dos Fundos com o Caetano Veloso esta semana? O sketch daqueles humoristas brasileiros. Não vi. Está muito engraçado. Lembrei-me agora porque é ele e a mulher a fingir que vão a uma reunião com uns influenciadores, uns consultores, e eles, nós gostamos muito, adoramos, a sério, tá, top. Mas se pudessem cortar um bocadinho as canções, mas encurtar como? Assim, 30 segundos está bom. Mas pronto, é brincar, não é? Um sketch humorístico. Sim. 30 segundos está ótimo. E aparecer no Big Brother. Aparecer no Big Brother é espetacular. E umas danças, e depois fazem umas coreografias para o TikTok. Sim. Ele faz assim uma cara de grande estupefação. Pois esse também não deixa que lhe estraguem aquela música. Com 79 anos também, se calhar já... Sim, não sei se alguém ainda tenta mudá-lo. Pois, mas há sempre... fazem umas coisas, por exemplo... pronto, passar na rádio comercial, por exemplo. Não é? Tu nunca tiveste de lidar com esse tipo de pressão? Não, já tive, mas quer dizer, nunca tive. Nunca ninguém me pediu para fazer qualquer coisa para. Pronto, eu dou às pessoas aquilo que eu quero, não é aquilo que elas querem. E sonho que um dia. É a mesma coisa chegar ao pé do. Não é a mesma coisa, claro que estamos a falar de pessoas, mas a chegar ao pé de um grande pintor e dizer assim: mas faça aqui uma cor e tal, e uma cabeleira loura e coisa, porque assim vende mais, ou então faça a minha cara, não é? No meu caso vamos lá fazer uma coisa assim, para ver se consegue passar numa determinada coisa. Não, eu sonho é que um dia as pessoas vão se identificar com aquilo que eu faço. E acreditam naquilo que eu faço, mas é aquilo que eu quero, não é aquilo que ela que... Mas tens um público que dá valor a isso e que te acompanha. Sim, pronto, e tive a sorte de... Isto tem a ver com acreditar numa música, numa forma de estar, sem exibição, pronto, e isso tem-se revelado uma forma muito positiva na minha vida, não é? É aquilo que eu acredito e tenho sempre o sonho que as pessoas também acreditem, não é? É sempre assim. Há pouco referiste a um poeta que conheceste através da tua mulher. Tu, dando tanto valor à palavra, estás sempre atento, és um grande leitor, sobretudo de poesia? Não sou muito. Por acaso ontem estive a ler alguns poemas e nem sabia, por acaso foi um acaso, como não sabia que por acaso eu estava a ler um livro e parei de ler o livro e passei a ler e tinha lá 2 livros por baixo de poesia
Pronto, um era do Garré, e depois acabei por ler ontem um bocadinho de uma coletânea de poesia portuguesa, que apareceram vários, desde o O'Neill ao Eugênio de Andrade, uma série mas foi por acaso, não foi. Mas não sou um leitor muito compulsivo, mas quando é a pensar em letras para cantar, não sei o que, às vezes acontece-me, e lembro-me nos discos anteriores com a Manuela de Freitas, o Zé Mário, havia muito essa ideia não, e houve muita. A Manuela de vez em quando encontrava poemas que ela dizia: pá, não queres cantar isto, não sei o quê. E como o Zé Mário também sabia muito do fado tradicional, porque ele foi dos primeiros a render-se ao fado, como foi o Sérgio, o Vitorino. O Zé Mário, logo a seguir ao 25 de Abril, foi daquelas primeiras pessoas a render-se à música do fado e a perceber que onde a poesia descansava, onde a poesia acontecia quando se cantava fado, porque havia muitas estruturas de poetas que não dão para ser cantadas, não é? E são só para ser lidas ou ditas. Mas quando existem aquelas quadras, tilhas, quintilhas, decassílabos que funcionam muito bem nos fados tradicionais, o Zé Mário tinha muito essa intuição de encontrar, e a Manuela de Freitas também. E houve muitos fados que eu acabei por... E algumas músicas que eles musicaram, não é? Que o Zé Mário musicou durante o meu percurso. Talvez a minha canção favorita neste disco seja Se a Solidão Fosse. Estava a ouvi-la, pronto, obviamente. Isso é a Amélia Mus, foi a Amélia Mus que fez. Eu pedi-lhe para ela fazer uma música e pronto, ela fez isso. É uma interpretação muito, muito emocionante, muito comovente. Eu fiquei a pensar, tu tens de sentir tudo aquilo que tu cantas, tens de te identificar, pelo menos, com aquelas palavras com que está ali escrito. Sim, tem que haver uma coisa que eu acho que é importantíssima, que é o registro emocional. Portanto, isso tem que lá estar, essa verdade, tem que ser, e não pode haver exibição. Portanto, eu tenho que ir por dentro do texto, eu tenho que me esquecer de mim, e a história é essa, e contar essa história, e pronto. Esse tema realmente é muito intenso, a música é muito intensa, não é? Pronto, melodicamente, pronto, e é preciso ir a todas as notas musicais e depois o lado interpretativo, não é? Eu adorei esse tema, por acaso também gostei imenso. Foi difícil encontrar ali não sei, o take perfeito, ou foi uma coisa mais imediata? Sim, acho que foi, tipo... Muitas vezes o que é que eu faço? Eu vou à noite, vou dormir, não é? E eu canto na minha cabeça. Eu não me ponho a cantar em casa. Nunca cantei em casa, nem no banho. Aquelas pessoas que cantam no duche, nunca cantei em casa. Eu canto na minha cabeça, eu começo a pensar e a idealizar como é que as coisas vão acontecer. E depois há 2 ou 3 vezes que eu canto, nos ensaios e não sei o quê, aí à série, para perceber como é que é a conjugação com a música, com os músicos, com tudo, e depois as coisas acontecem. Mas já pensei muito nelas, há ali qualquer coisa que tem a ver com... Que depois, quando passa realmente para a parte física de cantar, a voz, já foi muito estudado na minha cabeça. Já as conheces bem, não é? Sim, sim. Já tens intimidade com as canções. Sim. És o mais velho de 3 irmãos, correspondes àquele estereótipo do irmão mais sério, mais responsável dentro da família? Não. O Hélder tem menos 2 e o Pedro tem menos 10. Mas eu acho que todos nós somos diferentes. Eu acho que isso é uma coisa engraçada. E pronto, eu acho que sempre fui aquele irmão que eles seguiram, não é? Porque a verdade é que, embora eles tenham começado a cantar muito mais tarde do que eu, não é? Anos e anos mais tarde, até os meus pais cantaram depois de mim. Portanto, meu pai começou a cantar por brincadeira aos fins de semana, porque tinha que ir comigo aos fados, porque eu já cantava, não é? E a minha mãe muito mais tarde, e os meus irmãos também. Mas
eles sempre foram um bocadinho, seguiram aquilo que eu queria fazer. Mas a verdade é que também fazem muito bem e de maneira diferente, completamente diferente. E o Hélder, por exemplo, é muito mais. O Hélder faz uma série de coisas, tem imenso jeito para também ajudar outros artistas e fazer de manager, e também tem jeito para cozinhar, tem uns restaurantes, tem uma série de coisas que eu nunca poderia fazer isso na vida porque sou completamente desorganizado, não é? E o Pedro também tem outras coisas que são caminhos diferentes, eu acho que, mas qualquer um deles tentou de uma forma, à sua maneira, seguir o mesmo caminho que eu. O Pedro, quando nasceu, tu já tinhas 10 anos? Sim. Já é diferente, não é? Do que ter assim um ano muito pequenino. Sim. Agora que és pai, consegues rever alguma coisa da tua infância no teu filho? Sim, a minha mãe diz que eu fazia grandes birras em casa e que às vezes o meu avô, quando eu era mesmo muito pequenino, ainda vivia com os meus avós. Depois é que mudámos, quando eu tinha 6 anos, meus pais compraram casa numa zona mais distante do centro do Eiras, portanto na Figueirinha. Mas eu lembro-me perfeitamente que a minha mãe me conta histórias das birras que eu fazia durante a noite. E pronto, mas ainda hoje tenho dificuldade. Eu fui um pai tardio, não é? Portanto, fui pai aos 52 e ia fazer 53, mas pronto, às vezes até quando ele faz umas birras vou ao Google ver se é normal, se não é, aquelas coisas que o tipo faz mas já sei que é normalíssimo, faz parte, e que depois vai sendo cada vez menos. A internet também serve para sentir que não estamos sozinhos, não é? Acontece-nos uma coisa estranha qualquer, pomos no Google, alguém já passou por isto. Sim, mas se fosse naquela altura, não é? Quando não havia internet, não havia nada, pronto, tinha que ligar, tinha que fazer um telefonema, tinha que perguntar aos amigos, a alguém, mas isto é normal. Mas pronto, depois é muito engraçado, perceber que, pronto, ele mandou uns berros, fica ali e passado meia hora está tudo bem. Já passou. Deste uma entrevista recentemente à Time Out em que referiste uma lista da Blitz dos melhores discos dos anos 2000. Em primeiro estavam Os Humanos e em segundo estavas tu mesmo, sozinho com essa coisa da alma, e comentaste porque é que um jornal rock se lembra de olhar para um disco de fado. Não, isso não fui eu, foi o Zé Maré que disse isso. Okay. Eu achei imensa graça porque assim, achei imensa graça esse pormenor, não é? Porque assim, isto tem a ver com... É claro que tem a ver com o facto de eu fazer uma música que à partida foi muito gratificante, especialmente no ano 2000 e 2001 e depois em 2000, porque quando eles falam nisso tipo, foi o Zé Mário que disse, um jornal que se chama Raio, e de repente dizer bem num disco de fado é esta coisa da alma, que é um disco que eu gravei e que por acaso, pronto, eu venho de uma época em que o fado era considerado fora do pronto, e a verdade é que as coisas aconteceram de uma forma diferente daquela que eu estava à espera, mais depressa. E lembro dessa altura em que há o meu terceiro disco em que recebo um prémio de melhor disco de um jornal de rock, que é o Blitz. Nunca me passou pela cabeça, portanto, de estar ao lado. Lembro-me de ter feito depois ou antes, lembro-me de estar a brincar com o Zé Pedro e com o Tino dos Chutes e Pontapés e começar a cantar num fado menor com o Zé Manel Neto, nos bastidores do CCB, a brincar com o Zé Pedro e a cantar o Circo de Feras, e passado um bocado tive mesmo que ir cantar o Circo de Feras no espetáculo ao vivo com eles. As coisas aconteciam tipo, pronto, e foi mais tarde cantei O Homem do Leme, que são canções que eu acho que são geniais e que se pode, e foi participação, e que são coisas que me aproximaram um bocadinho também e esta coisa da alma é um disco tradicionalíssimo, praticamente é só fatos tradicionais, e de repente fato tradicional de repente aparecer com o melhor disco no jornal, que é um Raio, que é o Blitz, foi fantástico.
Mas há pessoas, enfim, acho que tens esse apelo transversal. Eu conheço pessoas que dizem: eu não gosto muito de fado, só gosto do camané, e tipo mais uma pessoa ou duas. Tu chegas a outras pessoas que não ouvem exclusivamente fado. Sim, sim, é uma sorte. Mas houve ali momentos diferentes, por exemplo, aquela história quando foi Os Humanos, por exemplo, que me aproximou, e depois houve uma série de pessoas que não eram do fado ou que não gostavam de fado, quiseram saber o meu percurso. Eu, quando fiz Os Humanos, fiquei com medo que me associassem a outro estilo musical que não. E aquilo foi. Mas trabalhei, foi com pessoas muito iguais a mim, cada um queria seguir o seu caminho, e nós fizemos, quando foi Os Humanos, fizemos um disco e 3 concertos, nunca mais tocámos ao vivo. Podíamos ter andado 2 anos, podíamos ter enriquecido, podíamos ter mandado outras coisas. Não fizemos. Nós fizemos aquele disco e 3 concertos. Fizemos um no Porto, um em Lisboa e outro no Sudoeste. Mais nada. Nunca mais tocámos ao vivo. Isto foi com o David Fonseca, com a Manuela, por isso é que eu digo sempre com aquele, o Rafa, por exemplo, no Rafael, que era incrível. Pronto, eu lembro-me de passar na rua e me chamarem Maria Albertina, não é? Mas pronto, mas isso passou. E essas pessoas novas que ouviam começaram, como não podiam ouvir a cantar aquelas coisas, porque nós fizemos 3 concertos, começaram a ouvir-me a cantar fados. E foi giro, busquei muita gente também com esse disco. E o encanto do António Variações perdura, não é? Nos últimos anos sim. Ainda se intensificaou, acho eu. Sim, mas nós fizemos aquele disco precisamente porque eram canções inéditas, porque ele não teve a oportunidade de as gravar, porque morreu antes, e aquelas canções ele estava a cantá-las nas escadas do prédio e ouvia-se a voz, e aquilo foi tudo um trabalho incrível destes. Os Humanos só aconteceram porque foram eles. Por isso é que eu estou sempre a falar da Manuela, do Hélder, do Rafa, do pianista agora também que tocava, o baterista, toda a gente que lá estava é que fez o disco. Não fossem eles, não era aquilo. O David Fonseca já o pus a cantar fados, não é? Aqui há tempos fiz um espetáculo em que convidei o David e ele cantou 2 fados comigo, na boa. Em tempos também fizeste uma versão da Ouvi Dizer dos Ornatos para a RFM, não foi? Sim. Mas também sempre gostei imenso dos Ornatos. E do Manuel Cruz, sempre gostei imenso. Era fãzíssimo. Depois que nós nos perdemos, amor, nossos demos afastam-nos ano a ano. Você é teu nome. Vamos então passar agora para a próxima rubrica ou secção do nosso posto emissor. Vamos falar nos temas da semana. Esta semana são vários, porque agora as coisas, enfim, recomeçam a mexer. E vamos falar da chegada do primeiro álbum do Caetano Veloso em quase 10 anos. Chama-se Meu Coco e inclui uma canção com Carminho, a nossa Carminho, que não só canta com Caetano, como inspirou o próprio tema. Então, diz ele, uma discussão sobre o uso ou não uso da palavra você pela brilhante jovem fadista Carminho virou o fado mid-atlântico Você, com um bandolim mágico de Hamilton de Holanda, fazendo às vezes de guitarra portuguesa. Camané, aos 79 anos, o Caetano também é um jovem, não é? Ele chama jovem a Carminho, mas ele no fundo também tem ali um espírito muito jovem. Tu viste-o no Coliseu? Sim, vi o Caetano, não vi este último espetáculo dele no Coliseu. Estava no Algarve, não consegui. Mas já vi o Caetano nos anos 80, final de... eu lembro-me de uma fase da minha vida que era fazíssimo de música brasileira, portanto eu conhecia muito bem, conheço as músicas quase todas do Caetano. E até por acaso já ouvi este tema novo, um dos temas novos. E pronto, e por acaso falei com a Carminha, que há dias encontrámos em Madrid e falámos sobre e a Carminha até me tinha ligado quando eu estava no Algarve, até se convidou-me para jantar lá em casa, e um jantar que ia estar o Caetano, mas eu não pude ir.
não podia sair do Algarve e ir para Lisboa. Mas pronto, o Caetano é jovem. É como o Chico, é como aqueles. São muito bons. Eu era fãzíssimo, aliás, sou. É impressionante vê-lo em palco e mesmo a voz está fantástica. Sim. Quase 80 anos, mas não. Sim, não, aquilo nunca é como. Nunca vai passar. Outro tema da semana é a publicação da primeira biografia de Marisa, chama-se Os Anéis do Meu Cabelo, e nele se conta a história de Marisa dos Reis Nunes, desde a infância em Moçambique, mais tarde na Moraria, em Lisboa, até aos grandes palcos em todo o mundo. Um dos objetivos deste livro, contou-nos a própria Marisa numa entrevista que estará disponível em breve, é mostrar um lado seu mais humano, menos distante. Camané, gostavas que algum dia alguém escrevesse a tua história? Sim, gostava, mas não sinto que no meu caso, não é? Não sinto que seja já à altura, já muita gente se ofereceu para que. Mas eu não senti isso ainda. Mas gosto imenso. Aliás, eu conheço a Marisa desde que ela apareceu nas casas de fado. Portanto, ela começou a cantar numa casa no Senhor Vinho e gostei imenso. Lembro da primeira vez que eu ouvi e gostei imenso dela. E pronto. E claro que ela tem um percurso muito diferente de onde ela vem e pronto, e faz sentido. Ela conta realmente este processo da vida dela, não é? Que é muito bonito e pronto, fico contente. Quando a viste a cantar no Senhor Vinho, percebeste que estava ali um talento? Sim, percebi. E toda a gente lá estava, não foi só eu. Pronto, foi isso. Engraçado, não é? Imaginar assim, mesmo o início, não é? No fundo, sim. De um nome que depois se torna tão grande. Uhum. Por último, temos ainda a chegada a Portugal do grande festival de música eletrónica, o Sonar. Criado em Barcelona em 94, o Sonar teve desde então mais de 70 edições em 36 cidades do mundo e chega a Lisboa em 2022 num modelo sustentável. O evento terá lugar em vários espetáculos, em vários espaços da capital, entre os dias 8 e 10 de abril do próximo ano, e já anunciou 18 artistas, entre os quais se destacam Thundercat, The Blaze, Pongo, Euclides ou Ellen Alien. Camané, já tens saudades de ver música ao vivo como antigamente, sem distanciamento, sem máscara? Tenho. Eu acho que já me aconteceu alguns, por exemplo, este ano houve o festival Santa Casa Alfama, também estive no teatro em Madrid. Os últimos concertos que tenho feito, existe já cada vez as salas estão mais cheias, não é? Mas tenho saudades daqueles festivais de ir para aqueles festivais de rock e ouvir algumas bandas que eu gosto. Ainda há bocado falámos no Manel Cruz, portanto, há 2 anos, aquele espetáculo fantástico que ele fez há mais de 2 anos, que eu acabei de cantar lá num palco mais pequeno, porque foi um espetáculo de fado, e depois fui ver para o palco principal, fui ver o Zornato e esse espetáculo fantástico. Eu lembro do outro festival em que ele foi fazer um concerto sozinho também agora estava aqui a pensar no Teatro Tivoli, que gostei imenso desse espetáculo. Há uma série de pronto, e ir ouvir os chutes, ir ouvir sei lá, e ver o Rui Veloso. Agora também está a acontecer os concertos, o Abrunhosa também já começou a fazer, o José Cid, sei lá, todos os concertos. Eu acho que festivais, adoro festivais de rock, tanto música portuguesa como música bandas que vêm de fora. Que eu lembro-me de ir de propósito a Londres ver o Paul Simon. Aliás, até fui ver o Paul Simon a Londres, depois fui ver ao Zenit a Paris, aquele concerto que ele fez com o Sting, e fui também fui ver a Amsterdão.
Durante esta pandemia não é que fossem necessárias provas, mas ficou-se a perceber bem a falta que tudo isto faz, não é? Sim. Não só a própria música, como o convívio, estar com outras pessoas. Sim. E o complicado que é deslocar-nos para qualquer lado. Pronto, quando eu falei ir a Londres, agora o complicado que é, não é? Viajar, fazer seja o que for, ir a qualquer lado, é preciso fazer testes, é preciso, mas faz parte, não é? Estamos a viver um momento complicado. Mas acho que o facto de começar a ver novamente concertos é sinal de que estamos todos melhor, não é? Não é? Temos que nos proteger, fez parte e temos que continuar a proteger-nos, mas o facto das coisas estarem a acontecer é porque isto está melhor. Losing the stars without a sky, losing the reasons why. You're losing the calling that you've been faking. Yeah, I'm not kidding. It's damned if you don't, and it's damned if you do. Be true, 'cause they'll lock you up in the sad too. Oh, hidey, you're hiding what you're trying to prove. Hide, you're not worth a thing. E agora vamos falar do que andamos a fazer na redação. Eu entrevistei recentemente o Dave Gahan, vocalista dos Depeche Mode, que em novembro lança The Imposter, um disco de versões gravado com o projeto Soul Savers. O Dave Gahan nasceu em Inglaterra, mas há mais de 20 anos vive em Nova Iorque e explicou que escolheu as canções que incluiu neste disco, que vão de canções do Bob Dylan, Neil Young, à Cat Power ou à PJ Harvey, com base na identificação no que sentia pelas canções e sobretudo pela voz não tanto pelo timbre, mas pela personagem que ele achava que cantava aquelas canções. Então, disse ele na entrevista ao Expresso, a técnica pode aprender-se, a emoção não. O sentimento tem de vir de dentro. Concordas com esta postura? Completamente, sim. E às vezes a técnica é a melhor maneira de mostrar a emoção e o sentimento é não. A técnica tem que ficar completamente sem ser vista, sem ser, porque é como se não fazendo com que não se perceba que há técnica, e isso é fantástico, porque de repente depois o que passa é a emoção e o sentimento. Não se ver as costuras, não é? Sim. Não se ver a fórmula, por assim dizer. Sim. Nesta entrevista, o Dave Gahan falou também da necessidade de estarmos cada vez mais atentos às questões de saúde mental, isto porque tem havido vários artistas a cancelar digressões ou concertos por problemas de saúde mental na música, mas também no desporto. Ele contou que gosta muito de ver ténis, por exemplo, e também tem havido algumas questões. É bom que agora se fale disso, não é? Ao contrário de antigamente, que parece que se escondia um pouco esse tipo de assunto. Sim. Eu acho que também esta coisa da pandemia veio demonstrar que, mas claro que as pessoas, a saúde mental é uma coisa que já acontecia antes, os problemas, as dificuldades que as pessoas, mas não só ligado ao desporto, no trabalho, as pessoas normais, tudo. Existe muito, e não se ligava muito a isso, mas isso é das coisas mais importantes para se estar bem, para estarmos bem connosco, com os outros, com nada de coisas. É muito, saúde mental é importantíssimo. E não é muito expectável, no fundo, não é? Se tentarmos ver as coisas de fora, não é muito expectável que depois de tudo aquilo por que passamos sejamos exatamente as mesmas pessoas, não é? Sim. Mas eu acho que isto não só, é claro que nesta altura houve imensos problemas e coisas,
Mas eu acho que isso vem de trás, não é? Porque já existe este problema há muito tempo, só que havia sempre aquelas questões de que as pessoas achavam que estarem deprimidas ou com uma depressão era uma coisa muito mais grave, mas é muito normal uma pessoa estar deprimida ou ter uma depressão ou não ser capaz de lidar com a vida como ela é, e isso reflete-se no trabalho, nas relações que as pessoas têm umas com as outras de uma forma muito negativa. Oh, there she goes, banging on a drum. You turn me loose. Maybe I'm the living proof. What have I been running from? I went down to the corner. Vamos agora falar de um disco que chega esta semana às lojas e ao streaming. Trata-se do 5º álbum dos norte-americanos The War on Drugs, uma banda de Filadélfia que nos últimos anos tem conquistado muitos fãs com um rock expansivo que cruza a herança de Bruce Springsteen, Eagles ou até Dire Straits. As primeiras críticas a este novo I Don't Live Here Anymore são entusiastas e dão conta de um trabalho com potencial para chegar às grandes salas de concertos nos próximos meses. Por enquanto ainda não há datas em Portugal, mas os War on Drugs vão estar em julho do próximo ano, aqui mesmo ao lado no Festival Mad Cool em Madrid. Durante este tempo houve algum disco que ouvisses com mais insistência? Sim, houve, até pode parecer estranho, mas houve um disco que eu ouvi muito porque o meu filho tem 2 anos e então ouvi isto é incrível, ouvi muito hip hop e ouvi o Justin Bieber. Pronto, passámos uma época tão complicada de isolamento, não é? Em que os miúdos, para comunicarem com os avós e para comunicarem com uma série de pessoas que fazem parte da família, é no telemóvel e é no computador e é no WhatsApp e no FaceTime e não sei o quê. E de repente ele começou a mexer no telemóvel e começou a ouvir o Justin Bieber. Então eu tive que ouvir, o meu filho ficou um bocadinho viciado nas cenas e aquelas ligações ao hip hop que ele tem, não sei o quê. E pronto, e ouvi muita música clássica também nesta. Aliás, hoje até também vou ver um concerto à noite de música clássica e ouvi muito. Fui buscar, ouvi sei lá, ouvi tudo um bocadinho. Depois, claro que fui à procura de outras coisas. Eu ouvi rock, ouvi vários géneros, hip hop, blues, ouvi imenso, pronto, coisas antigas, coisas modernas. Eu gosto muito às vezes de ouvir música antiga, coisas dos cantores, da música francesa, da música inglesa, americana também. Portanto, fui ouvindo um bocado de tudo. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. E vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Esta sexta-feira, dia 29, começa a digressão de Gilberto Gil por Portugal, um músico brasileiro que nestes concertos toca com os filhos e um dos netos. Toca no Teatro de Vila Real na sexta-feira, no Cine Teatro Avenida em Castelo Branco
no domingo, no Coliseu de Lisboa na terça e na quarta e no Teatro Circo de Braga na sexta. O próximo fim de semana é fim de semana de Halloween, Dia das Bruxas. Os Montespel vão celebrá-lo com um concerto em Albufeira, no Algarve, no sábado, e o evento Halloween Rock Fest no Montijo no domingo. Nos próximos dias poderemos ainda ver os belgas Baltasar no Art Club no Porto no domingo e na Aula Magna em Lisboa na segunda-feira. E a Gisela João estará de volta aos Coliseus, é na sexta-feira, dia 5, que atua no Coliseu de Lisboa e depois no dia 13 no do Porto. Camané, já tens algumas datas de apresentação deste disco novo? Tenho algumas, ainda hoje é assim, até ao final do ano tenho imensos concertos para fazer, que já fazem parte dos concertos que estavam marcados, não é? E aqueles todos que fiz. Estive há dias em Madrid, depois no dia a seguir no Porto, e tenho estado a incluir temas, mesmo antes do disco sair, já estava a incluir, aliás, antes de gravar já estava a incluir temas deste novo disco. E até ao final do ano, portanto, há um fim de semana que vou para o Funchal e depois no dia a seguir toco em Istambul e depois toco em Bragança e depois em Águeda e depois em Águeda outra vez, porque em Águeda é uma coisa e depois a seguir é um espetáculo, é uma participação, mas depois é um espetáculo meu com a Orquestra Filarmónica, é uma data de coisas, até ao final do ano, mas vou estar já a incluir temas novos nesta turnê. E para o ano espero fazer no dia 21, em princípio está marcado um concerto em que eu vou já tocar só este disco. E pronto, e espero fazer 3, 4 concertos em que são só este disco. E depois vou nos outros, eu não tenho a minha agenda, mas sei que, por exemplo, sei de alguns pormenores de 3 ou 4 concertos que faço em janeiro logo, e depois em fevereiro Paris, e pronto, aí já vou ter que juntar um bocado este repertório com algum repertório mais antigo, vou juntar e fazer um alinhamento novo, mas também quero fazer só concertos deste disco. Falaste em Istambul, já atuaste alguma vez na Turquia? Eu vou tocar uma sala que já lá vou pela 3ª ou 4ª vez. Okay. Vou tocar ao Concertolo até tem uns camarins com vista para o Bósforo. Estes são fantásticos. Já é a 3ª ou 4ª vez que foi essa sala. Mas toco no dia anterior no Funchal e depois em Bragança logo a seguir. Assim. O público é caloroso na Turquia? É assim, eu tenho tido uma sorte enorme, porque eu lembro-me quando era miúdo, eu ouvia música e não percebia nada do que estava a ouvir, as letras. O meu pai, 7, 8 anos, ouvia o Aznavour, o Frank Sinatra, os Beatles, os Doors, sei lá, uma data de coisas, e aquilo emocionava-me imenso. Eu lembro-me de ficar emocionadíssimo a ouvir o Aznavour e não percebia uma palavra. Portanto, a música ultrapassa a barreira da língua completamente. Eu ouço música de todo o mundo e ou gosto ou não gosto, e muitas coisas não percebo, a maior parte delas não. E sentes que o mesmo acontece com eles? Com eles. É mesmo assim. Sei de um rio em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Obrigada, Camané, por vires falar connosco, foi um prazer. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado. O que nos vais ler hoje? Bem, eu vou ler um poema que eu por acaso já cantei com uma música do Zé Mário, e vou tentar ler um poema que eu adoro, que é um dos poetas que eu mais gosto, Alexandre O'Neill, e vou começar
E chama-se A Meu Favor. A meu favor tenho o verde secreto dos teus olhos, algumas palavras de ódio, algumas palavras de amor, o tapete que vai partir para o infinito, esta noite ou uma noite qualquer. A meu favor, as paredes que insultam devagar, certo refúgio acima do murmúrio que da vida corrente teima em vir, o barco escondido pela folhagem, o jardim onde a aventura recomeça. A meu favor, tenho uma rua em transe, um alto incêndio, em nome de nós todos.